Ô, gente, hoje a gente acaba o capítulo 11 e encerramos a questão da salvação de Israel. Hoje nós terminamos, né? Encerramos esse assunto. Então vamos lá. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Aí ele vai encerrar o raciocínio dele, né, gente? Então, primeiro aí, o primeiro versículo, ele vai falar assim, ó, não quero que ignores esse segredo. Aí hoje nós vamos entender o que essa palavra aí, segredo, quer dizer, tá? Que é o endurecimento de Israel até que venha a plenitude dos gentios, né? Então ele relaciona a plenitude dos gentios com o endurecimento de Israel. Então vou entender essa palavra aí primeiro, em parte, é verdade. Então, segredo vem do grego, gente, mistério, que é um mistério relacionado ao fim dos tempos. Não é qualquer mistério. E vem do hebraico sod, que significa segredo, fala provinda de um conselho celeste. Então, gente, segredos são planos ou decretos divinos que vão se completar no fim do tempo ou no fim dos ciclos, ou seja, eventos escatológicos transmitindo em linguagem velada. Então, são planos divinos que Paulo está falando, que vão se completar. O fim dos tempos começou com a vinda de Jesus e nós estamos vivendo o ápice desse ciclo. A hora que acaba esse ciclo, começa outro ciclo. Mas o ápice do fim dos tempos nós estamos vivendo agora, que é os eventos escatológicos aqui. Então, gente, tem um mistério, tem um segredo aqui que relaciona a plenitude dos gentios com o fim de endurecimento de Israel, né? Endurecimento que ele está chamando é a questão de Israel não aceitar o Cristo, né? Como Messias. Então, vamos voltar aqui de novo. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, esse movimento divino, que a gente não consegue entender direito como isso vai acontecer, porque são planos divinos do fim dos tempos. A gente sabe que vai acontecer, mas como que ele vai acontecer, não está na alçada humana saber, tá? Que o endurecimento veio em parte sobre Israel, em parte por quê? Porque o remanescente já foi salvo, que são os apóstolos, são os 500 da Galileia, foram vários judeus lá anônimos que se converteram e que não passaram para a história. Esse é o remanescente, esse remanescente já foi salvo. A outra parte que não foi salva é que será salvo. Como está assim, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, tem uma relação dos gentios viverem o evangelho com o fim
do endurecimento de Israel. Ah, por que que Israel ainda não aceita o Cristo? Você está vivendo o evangelho? Não. Então, viva, que você vai contribuir para esse dia chegar. É isso. Isso não serve só para Israel, tá, gente? É. Mamãe não aceita o evangelho, meu marido não aceita o evangelho, meu filho não aceita o evangelho. Você está vivendo a plenitude do evangelho? É. Prega pela própria vida, né? O único evangelho que ele vai conhecer é a sua vida. Então é isso, tá, gente? E agora vamos o resto aqui, você lê para nós. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Então, gente, aqui, nesse dois últimos versículos, Paulo faz o que ele tem de melhor. Ele pega Isaías 59, Isaías 27, mistura com o Salmo, tudo, faz esses três textos, ele faz o que ele faz de melhor. Então, vamos ver lá Isaías 59. E virá um redentor a Sião, e aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca. Não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Então, aqui o contexto é o seguinte: é um contexto de uma restauração de Israel, num contexto de derrocada moral. A sociedade está moralmente falida, que nem a que nós estamos vivendo hoje, qual assim? Moralmente falida, né? E aí tem uma restauração de Israel, né? Para aqueles que se converterem das transgressões que estão fazendo, né? Aí o que interessa para nós é Paulo falando dessa aliança, que Deus aqui fala de uma aliança que é a mesma aliança lá de Jeremias, gente, que é uma aliança que ele coloca o seu espírito sobre ti. E as minhas palavras que pôs, você não vai se desviar mais. Porque durante esse tempo todo tem aliança, Israel é infiel à aliança, né, com a idolatria, com o proceder não ético, e Deus se mantém fiel. E aqui essa aliança é diferente porque, pela ação do Espírito Divino, Israel vai se capacitar para não mais é, transgredir essa aliança. Então, aqui fala de uma restauração e de uma nova aliança, onde o agir divino em Israel impede que ele capacita ele para seguir a aliança. Tá? Esse é o primeiro texto. Dias virão em que Jacó lançará raízes, e florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Feriu-o como feriu aos que o feriram? Ou matou-o, assim como matou aos que foram mortos por ele? Com medida contendeste com ela, quando a rejeitaste, quando atirou com o seu vento forte no tempo do vento leste. Por isso se expiará a iniquidade de Jacó, e este será todo o fruto de se haver tirado seu pecado. Quando ele fizer a todas as pedras do altar como pedras de cal, feitas em pedaços, então os bosques e as imagens não poderão ficar em pé. Então, gente, aqui ele está comparando, essa parte de Isaías, tem uma parte que chama Apocalipse de Isaías, revelação. Apocalipse é revelação.
de Isaías. E essa aqui é a conclusão desse Apocalipse. Então, o Israel é comparado a uma vinha. Por isso está no feminino aqui, ó, contendeste com ela. É a vinha que ele está falando, né? Então, Israel restaurado, aí ele está, lança raízes, floresce, brota e dá fruto total. Então, ele está totalmente restaurado. Aí, o que que Deus está questionando aqui, né? Porque, embora Israel sofra o juízo, Deus restaura Israel. E sempre junto com o juízo tem a promessa da restauração. Então, em nenhum momento, Deus usa o juízo para destruir seus filhos. Isso serve para todos nós, gente. Quando vem o juízo, vem a restauração também. A intenção não é esmagar Israel com o juízo, é mudar, né? Todos nós somos assim, todos nós passamos por esses ciclos, né? Então, ele está falando aqui, ó, contendeste com a vinha, né? Quando a rejeitasse, aí vem o juízo, o vento forte sobre a vinha, né? E o que que acontece? Israel, Jacó, expia a sua iniquidade, né? E será todo o fruto de haver tirado o seu pecado. Então, vai tirar o pecado e aí os altares da idolatria vão ser destruídos. Então, no juízo divino, vai fazer essa mudança com Israel, né? E assim Israel vai ser restaurado. Então, os dois textos de Isaías que ele usa fala da restauração de Israel. Uma através do juízo e outra através da ação do Espírito Divino em Israel. Tá? E aí ele chega no Salmo 14, né? Vamos ver. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Então, nesse salmo aí, gente, ele compara o tolo com o sábio. O sábio é quem segue a vontade divina, e o tolo é quem segue a vontade do mundo. Então, ele vai contrapondo. E aqui o salmista fala dessa vontade de já ver a libertação prometida por Deus chegando a Sião, né? Quando voltar os cativos que estavam no exílio, né? Quando voltar os cativos, né? Como que Jacó vai se alegrar, né? Como Israel vai se alegrar. A gente pode entender cativo, também cativo do pecado, mas no Salmo em si está falando dos cativos que estão exilados. Então, quando a gente volta no texto de Paulo, que ele faz essa mistura, assim todo Israel será salvo. Antes, até aqui, ele falava da salvação só do remanescente. Agora, na conclusão do capítulo 11, ele já está colocando a salvação de todo o Israel, relacionado com os gentios viverem o evangelho plenamente. E aí ele fala: todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, que é o Cristo, e desviará Jacó de suas impiedades. E assim surge a aliança. Aquela aliança que é dentro do coração, o qual Israel não consegue transgredir mais. Então vem uma aceitação desse libertador, e aí fica subentendido que desviar Jacó de suas impiedades, nos dois textos que ele citou, vai ser feito por meio do juízo e por meio da ação do Espírito Divino em Israel. Então, o que que Paulo está falando? Olha, e todo o Israel, o remanescente já foi salvo, né? O remanescente, agora, todo Israel vai ser salvo. Essa salvação, essa aceitação do Cristo vai vir com os gentios vivendo o evangelho. E essa salvação vai vir a partir de uma aliança que Deus vai colocar, vamos dizer, capacitar Israel para cumprir essa aliança com Deus a partir do juízo e da ação do divino em Israel. Esse é o grande segredo. Tá? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Vânia, Oi.
Só uma dúvida: por que que tem hora que ele usa Jacó e tem hora que ele fala Israel? Jacó seria o remanescente não salvo e Israel quando todos estiverem salvo? Não, ele não tem, assim, no texto eu não percebo diferença quando ele usa Jacó e usa Israel, porque Jacó, na verdade, ele teve o nome mudado para Israel, né? Exato, Então, assim, é isso. igualzinho Reino do Norte e Efraim. Tem hora que usa Reino do Norte, tem hora que é Efraim, mas você não consegue perceber no texto por que é Reino do Norte e por que é Efraim. Sabe, não tem um contexto específico que ele usa Jacó e não tem um texto específico que ele usa Israel. Talvez seja a sonoridade no texto hebraico, porque todos esses textos, gente, tem muita poesia, viu? A gente perde isso quando muda para o português. Mas todos eles têm muita poesia, muito jogo de palavras, que a gente perde tudo, porque a gente não lê no hebraico. Talvez tenha a ver com isso, mas eu não tenho certeza, tá? Ok, obrigada. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então, gente, primeiro, ele está colocando duas faces aí, né, de Israel. Inimigo, gente, quer dizer hostil, a não aceitação, né? É nesse sentido que ele está usando inimigo aí, né? Quanto ao evangelhos, eles são hostis por causa de vós. Veja bem, os gentios não precisavam que Israel rejeitasse o evangelho para receber o evangelho. É outra coisa. Como eles rejeitaram o evangelho, Deus aproveitou esse movimento humano e levou o evangelho para o gentio, tá? Mas Deus não precisava que Israel rejeitasse para levar. É diferente. Então, Deus não precisa de erro humano para fazer cumprir sua lei, mas ele aproveita o erro humano para cumprir sua lei. Entendeu? É isso que está falando aqui. Agora, quanto à eleição, que quem escolheu Israel foi Deus. São amados por causa das promessas feitas aos patriarcas e pela vida dos patriarcas. Pais é patriarcas, tá, gente? Principalmente Abraão, né? Abraão, Jacó e Isaac. São os três patriarcas. Mas os mais fortes aí são Abraão e Jacó. Então, gente, é, quanto ao evangelho, são inimigo por causa de vós, mas quanto à eleição, amado por causa dos pais, dos patriarcas. Porque os dons dados a Israel e a vocação de Deus são sem arrependimento. Ou seja, Deus não é gente para voltar atrás no que ele fala. Ele escolheu Israel e isso é eterno, ele não muda de ideia, porque Deus não é um ser humano. E mesmo porque, se ele tem a onisciência, ele sabe. Agora, nós, aí que vem o segredo que Paulo estava falando. É nós entendermos esse caminho que Deus, com a sua onisciência, pega. Não adianta tentar acompanhar, não vai dar certo. Então, gente, a gente vai lá em Isaías, ó, que fala da restauração de Israel. Ó, vamos ler? Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem a minha aliança de paz será removida, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Então, o que Deus falando para Israel, mesmo que a estrutura do mundo mude, a minha fidelidade a você é inabalável. Deus é fiel, gente. Toda vez que a aliança foi quebrada, quem quebrou foi Israel. E assim é conosco também, né? Então Deus está sempre em contato comigo. Sou eu que me afasto dele. Veja bem. Pois se Deus está dentro de mim, eu estou mergulhada nele, ele está sempre em contato comigo. Sou eu que bloqueio isso. A mesma coisa é o mesmo princípio.
né? Então, é inabalável, não vai ser removido por causa da compaixão. E a mesma coisa em relação a nós. Não interessa o que você faz, o amor de Deus por nós é inabalável. Inabalável. O que acontece é que com as minhas transgressões, eu me afasto de Deus. Sou eu que coloco a barreira. A mesma coisa é Israel, né? Então, a aliança com Deus, né, como diz o Senhor, não vai ser removido. Da parte de Deus, não remove, porque ele tem compaixão dos seus filhos, né? Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. No começo da carta, Paulo explicou para nós: os gentios não conheciam a lei, mas isso não isenta eles da responsabilidade. Por quê? Porque a presença divina e a lei divina estava na natureza. Então, eles podiam conhecer a Deus, sim, pela natureza. Então, por isso que eles são chamados de desobedientes, tá, gente? Então, vós, os gentios, antigamente eram desobedientes a Deus. E fora, ele fala de dois, na natureza e dentro de você também tinha a lei. Ele fala os dois lugares tinha a lei. Então, você não seguiu a lei, não é porque não conhecia, porque você não queria. Então, ele está falando, antigamente os gentios eram desobedientes. Agora alcançou misericórdia pela desobediência deles, de Israel. Assim também, este agora foram desobedientes para também alcançar a misericórdia. Então, pela misericórdia a voz demonstrada. Então era assim, ó. Israel seguia Deus, gentil era desobediente. Aí, pela desobediência de Israel, chegou a misericórdia aos gentios. E agora, pela desobediência de Israel, a misericórdia do gentil vai chegar em Israel. Entendeu? Em resumo, todo mundo é desobediente, todo mundo vai receber misericórdia. Todos debaixo da desobediência, para todos usar misericórdia. Então, a desobediência de um levou a misericórdia do outro. E agora a misericórdia do outro vai trazer a misericórdia para cá. Ok? Então é isso. Todo mundo é desobediente, todo mundo recebe misericórdia, todo mundo vai ser salvo. Né? Alguém quer falar alguma coisa, gente? É que Paulo faz um troca-troca aí, né? Então, gente, o segredo da salvação, o mistério que Paulo está falando, né? Primeiro, ele tratou da salvação de um remanescente. E no futuro, a salvação de todo Israel, que ele está concluindo o pensamento dele. Primeiro, a eleição e a aliança é irrevogável. As promessas feitas aos patriarcas são a raiz que alimenta Israel. Também são irrevogáveis. A misericórdia de Deus é para com todo mundo, seja de Israel ou não de Israel, né? E a salvação de Israel está associada à vivência plena do evangelho pelos gentios. Rudiou, caiu no nosso colo. A hora que você apontar o dedo para Israel, por que, que ele não aceita o Cristo? Bom, olha os três dedos para você, para saber se você está vivendo o evangelho. Entendeu? É o que Paulo está falando. A hora que você viver plenamente o evangelho, Israel aceita o Cristo. Alguém quer falar alguma coisa? É, não. Isso serve, gente, para tudo. Meu filho não aceita Jesus. Tu está vivendo o evangelho? Ou está pegando no pé? Né? Ai, nem fala. Então, gente, eu trouxe aqui o Boa Nova para falar dos 500 da Galileia.
Principalmente porque tem um conceito que às vezes a gente esquece. Não existe espírito judeu, não existe espírito brasileiro. Ele está momentaneamente encarnado em Israel. Amanhã pode ser você que encarne lá. O espírito, a pátria do espírito, é o mundo espiritual, meu. Tu não é judeu, não é inglês, não é americano. Então, que negócio é esse da gente se posicionar contra alguma coisa? Você não é de lá e nem é de cá. Uma hora você está aqui, outro dia você nasce lá. Outro dia você nasce na Rússia, outro dia na Ucrânia. Então, acorda, gente. Espírito não é preto, não é branco, não é imigrante, não é Israel, não é brasileiro, não é nada. Nem homem e mulher, a gente não é. Um dia você nasce homem, outro dia você nasce mulher. Então a gente precisa expandir a mente, né? E esse texto aqui vai falar isso para a gente, né? Então vamos ver quem é o remanescente de Jesus. Vão entender quem é o remanescente que foi salvo, além dos discípulos, né? Vamos ver. Boa Nova, capítulo 29. Numa tarde de azul profundo, a reduzida comunidade de amigos do Messias, ao lado da pequena multidão, reuniu-se em preces no sítio solitário. João havia comentado as promessas do Evangelho enquanto na encosta se amontoava a assembleia dos fiéis seguidores do Mestre. Viam-se ali algumas centenas de rostos embevecidos e ansiosos. Eram romanos de mistura com judeus desconhecidos, mulheres humildes conduzindo os filhos pobres e descalços, velhos respeitáveis, cujos cabelos alvejavam de neve dos repetidos invernos da vida. Existe espírito criança, gente? Não. Espírito velho? Também não. Então, os 500 da Galileia pode ser naquele tempo uma criança, um velho, ou uma mulher. Também não. Cristo fala para todos. Pode ser um romano, pode ser judeu. Não faz diferença. A comunidade, a igreja espiritual do Cristo, que não é cristã, porque lá entra budista, entra qualquer religião entra lá dentro, gente. Tem tudo lá, ó, tá tudo misturado. Não tem essa discriminação. Então vai ter judeu, vai ter gentil, vai ter branco, vai ter preto, imigrante, mulher, criança. Nem existe espírito criança. Então assim, a gente precisa pensar mais alto, né? Vamos pensar mais. Nesse dia, como que a antiga atmosfera se fazia sentir mais fortemente. Por instinto, todos tinham a impressão de que o Mestre voltaria a ensinar as bem-aventuranças celestiais. Os ventos recendiam suave perfume, trazendo as harmonias do lago próximo. Do céu muito azul, como em festa para receber a claridade das primeiras estrelas, parecia descer uma tranquilidade imensa que envolvia todas as coisas. Foi nesse instante de indizível grandiosidade que a figura do Cristo assomou no cume iluminado pelos derradeiros raios de sol. Era ele. Então, e o Cristo, isso aí, gente, já tinha morrido, já tinha ressuscitado, ele está despedindo para ir embora para regiões celestes, né? Ele está despedindo. É a última aparição dele. Seu sorriso desabrochava tão meigo como ao tempo glorioso de suas primeiras pregações, mas de todo o seu vulto se irradiava luz tão intensa que os mais fortes dobravam os joelhos. Alguns soluçavam de júbilo, presas das emoções mais belas de sua vida. As mãos do mestre tomaram a atitude de que abençoava, enquanto um divino silêncio parecia penetrar a alma das coisas. A palavra articulada não tomou parte naquele banquete de luz imaterial. Todos, porém, lhe perceberam a amorosa despedida e, no mais íntimo da alma, lhe ouviram a exortação magnânima e profunda. Ele falou de alma para cada alma.
tá? Ele falou para cada alma, ele não usou palavras, né, gente? Então, falou direto para cada alma. Aí eu cortei o texto que traz todas as palavras de Jesus, eu só vim trazer a conclusão do texto, tá, gente? Porque o texto é grande, não daria. Naquela noite de imperecível recordação, foi confiada aos 500 da Galileia o serviço glorioso da evangelização das coletividades terrestres, sob a inspiração de Jesus Cristo. Mal sabiam eles, na sua mísera condição humana, que a palavra do Mestre alcançaria os séculos do porvir. E foi assim que, representando o fermento renovador do mundo, eles reencarnaram em todos os tempos, nos mais diversos climas religiosos e políticos do planeta, ensinando a verdade e abrindo novos caminhos de luz através dos bastidores eternos do tempo. Olha bem, gente, eles estava responsável pela evangelização das coletividades terrestres. Não eram os 12, eram os 500. Olha bem, eles não conseguiam, claro, enquanto encarnados, ter dimensão do que Jesus estava propondo para eles, né? Claro que não, né? Então, o fermento, o que é o fermento na massa, gente? É o pouquinho, mas é o pouquinho. A massa é enorme, o fermento é o pouquinho, mas é o que faz crescer, é o que muda a massa, a qualidade da massa, né? Então, eles são um fermento, olha bem, reencarnaram em todos os temas, e nos mais diversos climas religiosos. Eles mudaram alguma religião? Tudo virou cristão? Não, gente. O que interessa é ele reencarnar lá para viver para aquela comunidade a vivência cristã e marcar a mudança da mentalidade daquela comunidade, daquele meio que ele foi chamado. Ai, deixou de ser judeu, ele nunca foi judeu, bem. Ele estava momentaneamente encarnado como judeu. Então, olha bem, nos diversos climas religiosos e políticos do planeta. Esses 500 têm reencarnado aí, fomentando a mudança ao longo dos séculos. E se a gente observar a evolução do direito, a evolução vamos dizer, do sentido ético da humanidade, mesmo que você não fale o nome do Cristo, você vê as ideias dele contaminando tudo isso. Então, ensinando a verdade, abrindo novos caminhos de luz nos bastidores, sem serem conhecidos. Gente, quem vive o evangelho não fica aqui na frente pregando. A hora que você começa a viver o evangelho, você é tirada daqui. Entendeu? Porque o viver o evangelho marca vidas, marca comunidades. Veja a marca que, por exemplo, o Divaldo deixou, que o Chico deixou. Fora do meio espírita, tá? Tem pessoas que nunca leram a obra do Chico. Não aceita a religião espírita, mas a vida do Cristo, do Chico, você não tem nada para falar dele. Que é a vivência do Evangelho. É o que qualquer líder espiritual aí fala. Então é isso. Ele nunca fez palestra, né? Ele, às vezes, tinha, através da mediunidade, ele falava, né? Mas ele, Chico, não. Emmanuel, né? Foram eles os primeiros a transmitir a sagrada vibração de coragem e confiança aos que tombaram nos campos do martírio, semeando a fé no coração pervertido das criaturas, nos circos da vaidade humana, nas fogueiras e nos suplícios, ensinaram a lição de Jesus com resignado heroísmo. Nas artes e nas ciências, plantaram concepções novas de desprendimento do mundo e de belezas do céu. E no seio das mais variadas religiões da terra,
continuam revelando o desejo do Cristo, que é de união e de amor, de fraternidade e concórdia. Então é isso, ó, gente. Resume tudo. Tolerância, né? Amor, fraternidade, é só isso. Resume tudo. Só isso que tem que passar. Então, olha bem, gente. Nos circos da vaidade humana, eles estavam lá, né? Nas fogueiras, nas perseguições, na cruzada, nas inquisições, tudo, eles estavam lá. Como também, ó, lá nos campos sendo comido, lá no circo sendo comido por leão, eles também estavam lá, né? Tudo, eles são a minoria, mas é a minoria que sustenta, né? E é muito interessante, porque você vai ler o livro há 2000 anos, tem um missionário que sai lá da Antioquia e é mandado a Roma acompanhar os primeiros cristãos que vão ser levados por circo. Esqueci o nome dele, gente. E é muito interessante, porque lá na Antioquia fala, é uma missão de ida, não tem volta. E ele é escolhido para ir. E chega lá, é ele que sustenta moralmente os 200 que vão morrer. A maioria expiação. Ele, o missionário. É isso aqui, é o fermento, ó. Tá vendo? A confiança. Ele que segurava moralmente eles. É bonito. Procura lá no livro há 2000 anos. A Lívia se sustenta. Você vai lá. Ela se sustenta. Mas ele sustenta 200. Muito bonito, muito interessante. Isso é seu fermento, sabe? O fermento no meio ali daquela situação, aos que tombaram, olha, tá vendo? Vibração de coragem, segurança, e ele caminhou, né? Na fogueira, olha lá. Isso é viver, né? Viver. E para a história o nome dele não é nem citado. Se não fosse o livro do Emmanuel, a gente não saberia. E eu, por cima, esqueci o nome do homem. Que absurdo. Então, ó, gente, que eu ama? Não. Né? O que que fala aí de João de Cleófas? Então pode ser ele mesmo. Que foi para Roma, morrer em Roma? Então é. Então ele é o ato, com certeza, né? Então, gente, outra coisa que a gente parece que é cego, né? Olha lá onde é que eles vão agir nas artes. Inclusive, a arte, gente, eu acho isso tão bonito no livro Consolador que as meninas trouxeram aqui para nós, as duas aqui, ó. Não existe missionário maior do que o artista, porque é o único que é capaz de tocar o sentimento nosso, de fazer despertar emoções. Olha só. Então, olha lá, esses missionários, eles vêm nas artes, ele vem na ciência, plantando concepções novas de desprendimento do mundo e das belezas do céu. Então, a gente acha que esse missionário vai surgir no meio das religiões. Não, gente, o campo de Deus é a sociedade inteira. Às vezes, um cientista que está trabalhando lá, que nunca vem na igreja orar, ele está vivendo mais Deus do que nós aqui dentro. Vão dizer, questionando coisas, trazendo conhecimentos, ampliando, tirando a ciência da materialidade, questionando a prisão que ela se encontra no materialismo. Tudo isso é de Deus, né? Então é isso, ó. Continuam revelando o desejo do Cristo, que é tudo isso aí. Ok? Na qualidade de discípulos sinceros e bem-amados, desceram aos abismos mais tenebrosos, redimindo o mal com seus sacrifícios purificadores, convertendo com as luzes do Evangelho a corrente da redenção, os espíritos mais empedernidos.
Abandonados e desprotegidos na terra, eles passam edificando no silêncio as magnificências reino de Deus, nos países dos corações e multiplicando as notas de seu cântico de glória por entre os que se constituem instrumentos sinceros do bem com Jesus Cristo, formam a caravana sublime que nunca se dissolverá. E é isso, né, gente? A ciência do mundo, ou a história do mundo não registra esses espíritos, né? Que desce aos mais baixos abismos, né? Para lá, ó, tirar de lá, ó, através de sacrifício, né, gente? Que imagina esses espíritos descerem aos abismos. Tirar de lá os mais revoltados, né? E eles passam em silêncio. Né? Então, a nossa história não registra, nossos olhos costumam não perceber, e são eles, né? Que vão agindo aí, ó, nos países dos corações, né? Isso aí. Então, são instrumentos sinceros de Jesus, porque vivem o Evangelho, né? É uma caravana que nunca se dissolverá. Então, gente, o Paulo, resumindo então o capítulo 11, o Paulo vai falar então. Primeiro ele falou lá da pedra de tropeço de Israel, que foi confiar nas obras da lei, porque os atos externos não salvam, né? Confiar na própria justiça, porque no cumprimento da lei, sendo que a gente viu que Paulo fala que a lei é uma babá, para conduzir a gente até o Cristo. A rejeição do Cristo é rebeldia contra Deus, ela é parcial e temporária, e vai ter como consequência o evangelho que vai para os gentios, e a salvação de todo Israel está associada à vivência plena do evangelho pelos gentios. E a conversão de Israel trará vida entre os mortos, que pode ser, eu acho que é os três: a ressurreição escatológica do fim dos tempos, né, quando nenhum de nós mais vai precisar reencarnar, a renovação espiritual do mundo e a restauração plena do povo de Deus, que é constituído de gentios e de Israel. E, por fim, Paulo faz uma oração que eu acho que a maioria de nós não sabe fazer, que é uma oração de louvor. Né? Então, vamos escutar que ele vai encerrar com a oração de louvor. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então, ele fala dessa profundidade da sabedoria, do conhecimento, como que é insondável os juízos, os caminhos, os planos divinos, né? Quem conheceu? Quem é capaz de conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de ser conselheiro dele, né? Quem primeiro deu alguma coisa para receber depois de Deus? É o contrário, a gente recebe muito antes de ter a capacidade de começar a dar, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós somos usufrutuários. A ele seja glória para sempre. Amém. Amém. Alguém gostaria de falar alguma coisa, gente? A gente não tinha entendido, só explica que vai colocar uma enquete para. Tá, então tá bom. Ai. É,